começar aqui o exercício 3, né? O anel rodoviário de uma grande metrópole passa pelos pontos do mapa. Então, o anel rodoviário, no caso aí, seria essa figura aqui, né? Seria essa figura que está em mapa. Então vamos lá. AJ, se os pontos são próximos, o AJ é igual a 0. Ou se o I é igual ao J. E se eles são distantes, o elemento é igual a 1. Construa a matriz A. Então vou construir aqui matriz A. Como faz para construir? É só você usar essa referência aqui. Ela vai ser uma matriz 5 por 5, 5 linhas e 5 colunas, né? E cada elemento da matriz a gente vai organizar de acordo com a posição dela dentro. Aqui seria a 11, por quê? É a primeira linha e a primeira coluna. Aqui seria o A12, por quê? Primeira linha e a segunda coluna. Primeira linha aqui, né? Representa, esse 1 aqui representa a linha, que é o I. E o J, que é o 2, que é a coluna. E assim vai. Como no exercício anterior. O modelo de montar a matriz é semelhante, nesse exercício é semelhante como foi feito nos exercícios anteriores, né? De você montar esses elementos aqui. A 11, a 12, a 13, aqui vai ter a 15, né? Porque é 5 por 5. A 23, a 24, a 25, a 31, a 32, a 33, a 34, a 35, a 41, porque é a quarta linha, 41, 4, né? E primeira coluna. 42, a 43, a 44, a 45, a 51, a 52, a 53, a 54, a 55. Pronto. Aí agora, a primeira coisa que a gente vai ter que ver, para facilitar, é que ele já está definindo aqui se o I for igual ao J, vai ser igual a 0. Bom, para o I ser igual ao J ser igual a 0, a gente leva em consideração o quê? Os elementos da diagonal principal. Né? Por quê? Porque na primeira linha, na primeira coluna, o I aqui é igual ao J, a 11. Na segunda linha, na segunda coluna, ele também é igual a 0. Por quê? De acordo com essa referência. Porque o I é igual ao J. O I é 2 e o J é 2. Segunda coluna e segunda linha. E assim consecutivamente, em relação ao A33, terceira linha e terceira coluna, A44, quarta linha e quarta coluna, e A55, quinta linha e quinta coluna. Então a gente vai substituir aqui por 0. Diagonal principal por 0. 0, 0, 0, 0, 0. Beleza. Agora vamos ter como referência o mapa aqui. A nossa referência a princípio, que é a primeira linha, é o 1. Então, para a gente conseguir associar esse mapa a montar a matriz, a gente tem que levar em consideração que esse 1 aqui é o I. E todos os outros elementos são J. E os que estão próximos você define como 0, né? Coloca 0 no elemento, os que estão distantes, 1. Então, se a referência que é o 1 é o I e os outros são J, para mim saber qual elemento que eu tenho que colocar o 0 ou 1, é só eu associar essa informação ao elemento em questão. Por exemplo, se o 2 está próximo, e o 2 representa o J e o I 1, então qual elemento que eu substituiria por 0? O que tem o I como 1 e o 2 como J, o A12. Né? E o A15 também, porque o 5 está próximo do 1. Então, o 1, que é referência ao I, e o 5 ao J. Então, qual é o elemento aqui que eu tenho que substituir por 0 que tem 1 como I e o J como 5? A15.
Então, eu substituo aqui por 0. E os outros que estão distantes, por definição, é 1. Então, já fiz aqui a minha primeira linha. A segunda linha aqui, como eu montaria? Se o 2 é minha referência, e a partir do momento que o 2 é referência, ele passa a ser o I, e todos os outros o J, então, se o 1 e o 3 são os mais próximos, então, aonde o elemento que você tiver 2 como I e 1 como J, passa a ser 0, que é o quê? O A21. E o A23 também, porque ele está próximo do 2. E os outros são, já que estão distantes, né? Seria o equivaleria a 1. Vamos agora para a terceira. O 3 é o I, né? E todos os outros são J. Qual que está próximo do 3? O 4 e o 2. Então, o A32, né? 3 como I e o 2 como J, receberia 0. E o A34 também, né? Ele está próximo do 3. Então, 0, 0. E os outros são 1, obviamente, porque estão distantes. É 1, 1. Quarta linha. Como seria? Quais são os que estão próximos do 4 aí? 4 como referência. O 3 e o 5. I 4, J 3, é o A43 vira 0. E o IJ, né? E o IJ não, e o I4 e o J5, A45, ele vira o 0 aqui. E todos os outros seriam 1. 41 e 42 virariam 1. E na última linha aqui, o 5 é referência. Quem está próximo dele? 4 e o 1. Então, o A51, né? E o A54, que são igual a 0. E os outros são igual a 1. Pronto, é assim que se resolveu essa matriz aí. Essa lógica que se desenvolve essa matriz.